Neste vídeo vamos falar sobre a tag A ou A. Depende aí se você quer chamar ela em português ou em inglês. Como você está vendo aí na tela, a tag A ou A, ela tanto abre quanto ela fecha. E o A ou A vem da palavra anchor ou de âncora. O fato de você conseguir fazer um link, ancorar um outro arquivo HTML. E isso tem a ver aí com a origem da internet, com a origem dos arquivos HTML, que era o fato de você ter uma página em texto e você poder clicar numa palavra, numa frase ou numa imagem e você ser levado para uma outra página. E aí você vai fazendo essas âncoras, linkando as páginas HTMLs pela internet. A tag é usada para criar então esses hiperlinks e vincular vários documentos dentro do seu site, ou então entre o seu site e um outro site, ou talvez até um arquivo, o download. O atributo mais utilizado na tag A é o href, que é o link ou a referência que você quer enviar. Por padrão, o conteúdo da tag A ele é sempre mostrado sublinhado, aquela linha embaixo. E quando você passa o mouse, o cursor vira uma mãozinha para cima para você saber que você pode clicar ali, é um link, tá certo? Falando sobre atributos, ela possui todos os atributos globais que nós já conhecemos no HTML5 e ela também possui os atributos dela mesma, específicos. São eles: o atributo download. Esse atributo você especifica para quando o destino do seu link você quer que ele não seja aberto pelo navegador, mas o navegador faça o download, baixe esse arquivo, mesmo que seja um arquivo que o navegador consiga exibir. Por exemplo, um arquivo HTML, um arquivo de imagem, JPG, GIF, PNG, SVG, um vídeo, um áudio, um PDF. O navegador consegue abrir bastante coisa hoje, né? Então, se você não quer que ele abra, mas você quer que ele baixe o arquivo, você vai utilizar esse atributo na sua tag A ou na sua tag A. O href define o link, é o URL que você quer chamar, que você quer fazer a referência. O hreflang significa que é a linguagem do link que você está apontando. Então o arquivo que você está chamando, ele está escrito em outro idioma? Ou a página que você está abrindo, o site que você está fazendo a referência, está num idioma diferente? Então você pode usar o hreflang e colocar ali o padrão, o código do idioma necessário. Nós temos também o atributo mídia, que define o dispositivo do link de destino. Então você pode fazer essa configuração no seu link também. Você tem o atributo ping. Isso serve para rastreio. Imagina que toda vez que um link for clicado, você quer que também um outro link seja solicitado. Por exemplo, para fazer um relatório e monitorar quantos links teve, quantos cliques teve naquele link, por exemplo. Você pode ter o atributo referrer policy, que define qual referenciador ele deve ser enviado. Isso significa que a próxima página ela vai tentar saber de onde o usuário veio. Então imagine que a sua página está no domínio hcode.com.br e quando você clica no link, ele vai para um outro site, o site do YouTube. E o YouTube quer saber que o usuário foi direcionado a partir do site da Hcode. Então isso é a referência, o referer. Então no seu link você pode, por exemplo, zerar essa referência. Eu não quero que saiba de onde foi a referência. Então você vai passar no referer. E aí ele não vai saber qual que é a origem do seu site, tá certo? Esse é um exemplo, por exemplo. Nós temos também o rel, atributo rel, que tem a ver com o relacionamento do link que você está chamando. Então, com o seu documento atual, a gente já viu isso, por exemplo, na tag link, para chamar um CSS, para chamar um outro arquivo, falar que os documentos eles estão linkados. Então, na tag link, a gente também pode fazer essa referência aí e temos várias opções. Temos o alternate para uma página alternativa, o autor, o link do autor daquela página, bookmark para adicionar ali nos favoritos. Nós temos external para explicar explicitamente que é um link externo, help para ajuda, licença, next, um próximo, né? Imagina que é uma tela de um pagamento, um fluxo de pagamento, onde você tem o link de próximo e você tem um link de anterior. Você pode especificar isso semanticamente na sua tag. De search para busca, tag, uma tag ali, uma categorização, por exemplo, num blog, você pode definir os posts com tags e assim por diante. Nós temos o atributo target, que é simplesmente qual é o alvo do seu link, em que quadro, em que iframe, ou vai abrindo uma nova janela, por exemplo. Então você vai definir nesse atributo. Você tem o atributo type, que é o MIME type, o tipo do arquivo que você está abrindo. Por exemplo, no caso de um download, você vai fazer o download dele, é um arquivo de imagem.
Então, image barra a extensão da imagem, por exemplo, JPG, GIF, PNG e assim por diante. Vimos aí os atributos do nosso link. Por falar em link, a gente precisa falar em URL. Talvez é o primeiro contato que você está tendo com HTML e você precisa entender como funciona esse padrão de URL que é utilizado nos links. URL significa Uniform Resource Locator, ou, em português, se a gente traduzir livremente, localizador padrão de recurso. Uma forma da gente localizar os recursos na internet, nas redes, tá bom? Então, é o endereço de um recurso disponível em uma rede local, ou seja, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, ou remota, na internet como um todo, na rede mundial de computadores. E como que funciona a estrutura de um URL? Então é como você está vendo aí na tela. Em vermelho, primeiro você vai ter o que é chamado de protocolo de comunicação. Depois do protocolo, a gente vai ter aí um separador que é o 2 pontos barra barra. Depois desse separador, você vai ter o domínio, que é o que está escrito em azul. Aí a gente tem mais um separador, 2 pontos. E a gente tem a porta, que está escrito aí em pink. Depois a gente vai ter mais um separador, que é a barra, e aí vamos ter o caminho. Esse caminho, por sua vez, também pode ter barras no seu conteúdo. E o último, ou depois da última barra, a gente vai ter o recurso, que é o arquivo de fato que você está chamando, quer seja para abrir ele no navegador, quer seja para fazer o download desse arquivo, que é o que a gente está vendo aí em verde. Nós temos mais um separador, que é o ponto de interrogação, e aí vem os parâmetros, que está em roxo. Os parâmetros você vai passar para essa URL qualquer informação adicional para esse arquivo que você está solicitando como recurso. Por fim, nós temos um último separador, que é o hashtag. Daí que vem o nome famoso hashtag, tá? Que é esse jogo da velha, cerquilha, sharp, enfim, como você chama ele, sustenido. E aí nós temos os fragmentos. No caso, um fragmento só, que a gente pode ter, que é um hashtag por página, tá bom? Vamos ver algum exemplo? Então nós temos aqui, ó, embaixo, em vermelho, HTTPS. Então HTTPS é um protocolo. Depois nós vamos ter em azul www.hcode.com.br, que é um domínio. Nós não temos nesse link aqui, nessa URL, não temos a porta, não temos caminho, não temos recurso, não temos parâmetro e não temos hashtag. Isso significa que eles não existem? Não. Isso significa que se a gente não está falando sobre eles, eles vão ser carregados por padrão, tá bom? O protocolo HTTPS, por exemplo, solicita uma porta padrão. O HTTP solicita outra porta padrão e assim por diante. Quando você não passa nada no caminho, é solicitado um caminho padrão e assim por diante. Isso vai depender da configuração do servidor, por exemplo. Embaixo a gente tem HTTPS, protocolo, a gente tem hcode.com.br, mesmo sem ter o www, continua sendo um domínio, e depois a gente tem o hashtag, não é? O sustenido? Então a gente tem aí um fragmento. Então eu estou solicitando o fragmento contato no site da Hcode, nesse recurso aí. Embaixo, mais um exemplo. Protocolo HTTPS, domínio google.com. Qual é o recurso que eu estou solicitando nessa URL? É o recurso search, eu quero fazer uma busca. E depois da interrogação eu tenho aí q igual a hcode, ou seja, eu estou passando um parâmetro chamado q com o valor hcode. Parâmetro vai sempre funcionar dessa maneira. Você passa o nome do parâmetro, igual, que é o separador, o valor do parâmetro. Se você quiser passar dois parâmetros, e-comercial, próximo parâmetro. Nome do parâmetro, igual, valor. Terceiro parâmetro, mais um e-comercial, nome do parâmetro, igual, valor do parâmetro, e assim quantos parâmetros você quiser passar. Próximo exemplo, HTTP, esse não é HTTPS, mas também é um protocolo. Nós temos domínio nessa URL? Sim, localhost, o domínio local do seu computador. 2 pontos, separador. E aí eu tenho aí em pink 80.000, né? 8.000, né? 80.00. Então é a porta que eu estou tentando acessar dentro desse domínio localhost. Embaixo mais um exemplo, FTP é o nosso protocolo, 2 pontos barra barra, o domínio da Hcode mais uma vez. Mudou só o protocolo. Mais um exemplo, nesse caso eu não tenho protocolo nenhum. Interessante isso. Mas eu tenho aí, ó, barra, images, caminho e o recurso, foto.png. Nesse caso, o seu documento HTML vai tentar utilizar o domínio base,
protocolo base e o domínio base, tá bom? Se você estiver abrindo num site, por exemplo, e o site for acessado via HTTPS, esse recurso foto.png vai ser solicitado em HTTPS. Se o seu domínio for HTTP, vai ser solicitado em HTTP. Mas também você pode abrir sem ser com URL, mas com outros padrões de links dentro do seu site, que é esse que está aparecendo na tela aí agora, URI, Uniform Resource Identifier, ou na tradução livre, identificador de padrão de recurso. Ele é utilizado para identificar um recurso. Então, além dos protocolos que nós vimos na URL, por exemplo, HTTPS, HTTP, FTP, nós temos também os identificadores, além dos localizadores que nós já vimos. E esses identificadores ainda podem ser file, mail-to, tel ou JavaScript. Ou seja, o seu link, a sua tag A, o seu elemento A, ele pode apontar simplesmente por um arquivo, e aí se você já está abrindo o seu arquivo HTML com esse URI file // você também pode procurar esse arquivo utilizando esse URI, ou então você pode simplesmente chamar um e-mail, e aí o mail-to, ele pode até junto com o seu sistema operacional abrir o programa de envio de e-mail padrão do seu computador, ou então um site que saiba enviar e-mail e assim por diante. O mesmo acontece para telefone, isso é muito comum no celular, por exemplo. Você pode ter uma tag A, onde você vai clicar e ele vai abrir já o discador do seu telefone com o número preenchido, com o número já na tela, pronto para a pessoa apertar e aí fazer o telefonema. Ou então um JavaScript. Mesmo sem eu ter a tag script, eu posso colocar um JavaScript dentro da tag A, vou utilizar o RI JavaScript // e chamar um código JavaScript dentro do meu atributo href. Falando sobre estilo padrão ainda na nossa tag A, ela possui bastante estilo. Veja aí que nós temos o estilo com o pseudoseletor link, ou seja, o nosso link por padrão no navegador ele vai ter a cor azul, ele vai ter aquela linha embaixo, text decoration underline, e o cursor vai virar pointer, que é a mãozinha que a gente citou no início. Nós também temos o pseudoseletor visited, ou seja, quando a pessoa já visitou aquele link, quer tenha clicado por aqui, quer tenha visitado de uma outra forma o link que a gente está fazendo a referência, a cor vai ser esse 551A8B. A gente vai ver na prática aí qual é a aparência dele. E nós temos também o A com seletor, pseudoseletor link e também o active. Ou seja, quando você está clicando de fato naquele link, ele fica vermelho. Ele tem a cor red, como a gente está vendo aí, tá certo? Vamos para a prática, vamos ver um exemplo da tag A então em ação. Vamos criar um arquivo. Vamos criar um arquivo novo aqui, vou chamar de a.html, vou criar a estrutura padrão do HTML5 aqui, vou já definir o título, tag A do nosso arquivo e vou simplesmente criar a nossa tag A. A tag ela já vem por padrão aí o href, um atributo que eu preciso, é o mais comum de ser utilizado, eu posso simplesmente apontar para algum outro site. Estou utilizando aqui o protocolo HTTPS, separador // preciso passar o domínio www.hcode.com.br. Vou escrever aqui hcode, vamos testar lá no navegador então o uso da nossa tag A. Tá lá. Veja que eu já visitei o site da Hcode outras vezes e não foi clicando por esse link. Mesmo assim o link não veio mais azul, mas veio esse roxo aqui, ou aquele hexadecimal que a gente visualizou lá no CSS. Ó. Vamos pegar ele aqui ó, dentro de body na tag A. Veja que o que está aplicado aqui agora como cor é esse cor aqui, web-link, que é uma variável do Chrome que vai trazer aquela cor que a gente mostrou no slide, que é esse roxo que a gente está visualizando aqui agora, tá certo? Se você clicar e segurar, eu não soltei o clique ainda do mouse, a gente vê que ficou vermelho, ou seja, está ativo. Então aquele CSS com pseudoseletor active, ele entrou em ação. Se a gente limpar o histórico de navegação aqui, o link vai voltar a ficar azul, que é o padrão de qualquer um link, tá certo? Isso a gente está abrindo o navegador aqui dentro de um site na minha própria máquina, que é semelhante ao localhost, que é o IP 127.0.0.1. Isso está acontecendo com o protocolo HTTP //, tá certo? Então se você abrir dessa maneira, o Chrome ele esconde o protocolo, mas você está usando esse protocolo aí por trás. Uma outra maneira da gente abrir esse arquivo é utilizando o RI, de vez o URL, como a gente citou
na apresentação, lá no slide. Vamos abrir esse arquivo com URI e eu vou abrir por aqui, ó. Na minha pasta eu vou vir no arquivo A, vou clicar em abrir com Google Chrome. Nota que dessa vez ele está passando o caminho físico do arquivo no meu computador. Então aqui dentro, a gente copiar e colar, veja que o protocolo, o Chrome, embora ele esconda, o protocolo que ele está usando aqui, ou o RI que ele está usando, o identificador, é o file : //. Então a gente sabe que ele está procurando um arquivo de fato dentro do meu computador, tá certo? Se você utilizar aqui dentro uma tag A, e dentro dessa tag A você simplesmente colocar, eu quero o recurso chamado contato.html. Vamos ver como que isso se comporta? Vou apagar aqui esse link, vou deixar só dessa maneira. Voltando aqui, se eu abrir com file, e na hora que eu passo o mouse em cima de file, veja que ele vai tentar abrir também dentro da unidade C o arquivo contato.html usando o RI file, e ele não encontrou. Se eu executar via site, usando aqui o IP 127, nota que quando eu estou passando o mouse aqui, lá embaixo está 127.001.8080/contato. Então ele vai tentar abrir esse recurso utilizando o protocolo HTTP, que é o padrão. Uma vez que a gente não especificou no começo da URL, ele vai utilizar o padrão. Um outro exemplo que a gente pode mostrar aqui é um link para e-mail. Então, por exemplo, a gente pode ter um mail to, e eu vou colocar aqui o endereço de e-mail. Por exemplo, contato@hcode.com.br. Nesse caso aqui, a gente vai testar. O terceiro aqui é o link de e-mail. Quando eu clico aqui nesse link, veja que o sistema operacional ele já reconheceu que é um link de e-mail e ele está até falando, você quer abrir aqui o seu Outlook, né, o seu leitor de e-mails, ou até o Chrome, abrir o site do Gmail, do Hotmail e assim por diante. Eu vou abrir o e-mail. Vamos dar um OK. Então abriu aqui o nosso leitor de e-mails do sistema operacional, do Windows, e veja que o e-mail que eu cliquei lá, ó, no para, ele já foi carregado aqui, ó, contato@hcode. Isso a gente pode passar até outras configurações. Por exemplo, eu posso passar já o assunto do e-mail. Basta você colocar a interrogação, e lembra que depois da interrogação a gente tem os parâmetros, e um parâmetro para o assunto é o subject. E aqui eu posso colocar, por exemplo, curso de HTML5 completo da Hcode. Vou salvar, voltar aqui no navegador, atualizar, clicar no link, e veja que ele carregou o endereço do e-mail, e ele carregou também já o assunto para a gente. A gente consegue carregar o assunto, consegue carregar com cópia oculta, com responder para, e até o conteúdo, a própria mensagem, já dá para sugerir direto no link. Você viu aí quanta coisa está envolvida com link, com os hiperlinks nas páginas HTML, um recurso talvez essencial para a gente criar o nosso site. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, volta, assiste o vídeo, dá uma pausada com calma para você entender e colocar em prática todo o uso que a gente pode fazer com essa tag. A gente vê mais sobre HTML num próximo vídeo ou numa próxima aula. Até lá! Neste vídeo vamos falar sobre a tag A ou A. Se você quer chamar ela em português ou em inglês. Como você está vendo aí na tela, a tag A ou A, ela tanto abre quanto ela fecha. E o A ou A vem da palavra anchor ou de âncora. O fato de você conseguir fazer